Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, hoje no Jornal Rádio PT, edição de férias, você acompanha a reprise das entrevistas com a multiartista Elisa Lucinda e com o secretário de combate ao racismo do PT no Distrito Federal, Daniel Kibuco. Eles falam de resistência, racismo estrutural e da necessidade de reparação histórica. Bom dia, Elisa Lucinda, muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT, diretamente de Portugal. Muito obrigada, bom dia a todo mundo, estou muito feliz de estar aqui. Estou em Lisboa mesmo e cheia de programação. Estou dentro do Festival de Poesia, um festival internacional, e eu vim representar o Brasil. Maravilha, a gente fica muito feliz com essa representação. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E agora eu já vou fazer uma alusão à sua obra poética e eu começo te perguntando: a sua esperança está sendo muito posta à prova ou está dando para não falar mal da rotina vivendo no Brasil? Está dando para querer transformar a rotina, porque a rotina brasileira agora é de fome, é de osso. Gente na fila do osso, num dos países mais ricos do mundo, um país que mais produz alimento no mundo. Tem um negócio errado aí, a questão é a desigualdade acirrada por esse governo incompetente que está afundando o Brasil. Espero que a gente aguente chegar até o final do mandato dele para tirá-lo no voto, né? E o Lula assumir o país. É isso. Mas essa esperança está muito firme, principalmente depois de ouvi-lo e vê-lo aplaudido pelo mundo inteiro, sabe? Outro dia eu dei uma entrevista aqui chorando, falando que, não sei se vocês viram, mas fomos fazer um protesto em frente à reunião que o Lira estava tendo aqui com vários parlamentares e tal, uma coisa do agronegócio, e a gente fez um protesto lá em frente, e eu disse que quando a gente lembra da gestão do Lula, a gestão da Dilma, as gestões do PT no governo federal, meu Deus do céu, parece que a gente está falando de uma ilusão, de tamanho paraíso que era aquilo, e a gente está vivendo o inferno daquilo. Nós estamos vivendo o inferno do nosso céu. Então, acho que agora também, para a nossa democracia, minha esperança se faz muito nisso, para a nossa democracia foi uma grande lição, tem sido uma grande lição. E eu acho que nós vamos sair mais maduros dessa porrada. Foi um aprendizado. Eu vi o protesto, vi suas palavras lá de ordem também contra os desmandos do agronegócio e também a sua entrevista, que você estava falando e no momento ali você se emocionou e foi um desabafo mesmo. E para você, como artista brasileira, eu queria que você fizesse uma análise da política cultural atual. Como é que estão os artistas no Brasil agora? Estão contando com o quê? Como é que está sendo ser artista no Brasil nesse momento, Elisa? Num país que não tem política cultural, um país que ficou sem Ministério da Cultura, um país que tem um secretário da Cultura que vai armado trabalhar, um país que tem um racista na Fundação Palmares que quer mudar o nome para Princesa Isabel. É um retrocesso declarado de tudo que a gente conquistou. Então, nós estamos... Agora abriu, né, com a vacinação, abriu de novo o nosso campo de trabalho, está abrindo, mas com muita dificuldade, né? A gente ficou... Foi muita porrada, a gente que teve que voltar para casa dos pais, foi uma tristeza ouvir aquele olhar daquela tia que aproveita para dizer não falei, esse negócio não era profissão, sabe? Ter que voltar para lá porque não tem como pagar o aluguel, porque não tem bilheteria, porque não tem turnê. Então, e era disso que nós todos vivíamos. Então, eu acho que a gente ainda não se recuperou. A Lei Rouanet foi maravilhosa. Os editais... Rouanet não, a Rouanet que eu gosto tanto, mas é a lei Aldir Blanc, e salvou muitos de nós.
Eu estou falando de muita gente. Existem palhaços, existem, né, artistas de rua, existem pequenos grupos de teatro de cada local, de cada cidade desse Brasil imenso. Todo mundo ficou sem trabalho. E não houve nenhuma programação para nós, nenhum pensamento para nós, nenhuma política cultural para nós, porque a gente não tem importância nesse governo. O governo não compreende o papel da cultura. Não compreende, ainda mais a nossa, que ele acha que está totalmente aparelhada pela esquerda. E aí é muito triste, é muito triste. É muito... Eu vejo com maus olhos a política cultural que não existe, oficial, mas vejo com bons olhos nossa capacidade de articulação e de ressuscitação. Ainda mais agora que a gente está indo rumo à vitória do Lula, porque a gente vai fazer a vitória do Lula. Sabe? Não está ganho, não, porque é melhor a gente não achar nada ganho. Mas não consigo ver outra pessoa mais preparada para pegar o país e refazê-lo. Essa é Elisa Lucinda, poeta, atriz, jornalista, cantora. Aqui a Cleusa Ramos, Elisa Lucinda, sempre maravilhosa. No começo do programa eu tinha um monte de saudação para você, Elisa, também. Todo mundo aqui exaltando o seu trabalho, sua presença aqui, comemorando você estar aqui com a gente. A Josi Negreiros diz, linda e maravilhosa, Elisa Lucinda. Eu a conheci pessoalmente na Feira do Livro de Porto Alegre. Olha aí, Elisa, seus fãs aqui te dando um alô. Elisa, você já classificou o racismo como uma doença, né? E assim como qualquer outra enfermidade, ela precisa ser identificada, admitida, né, para que possa ser tratada. Você acha que as discussões em torno do racismo avançaram? O Brasil está tratando dessa doença? O Brasil está vivendo seu momento, para mim, furuncular. Né? Claro que é uma metáfora, é doença, porque ela não é defensável, não pode ser uma postura ideológica. Ela não é defensável. Como é que você vai defender o racismo? Que tipo de teoria vai justificar? Então, é uma enfermidade cultural, né, do pensamento, né? Então, emocional brasileira. Então, eu acho que a gente está vivendo essa hora que o furúnculo, sabe, que sai o carnegão. E o carnegão é encontrar o lixo colonialista que ficou na nossa cabeça, o lixo escravocrata que faz as pessoas quantas vezes entrarem num restaurante todo branco e não perceberem. Eu estava num festival de cinema aqui no Brasil, em Portugal, e filme brasileiro sem nenhum preto, eu fico com vergonha. Me constrange internacionalmente. Que país é esse? Então, é esse o nosso espelho mais amargo, mas a gente tem que olhar. Eu conheço gente, inclusive amigos meus do campo progressista, que tem em sua casa empregados que não comem a mesma comida que ele. Compra um salmão e compra uma linguiça para ela. E mesmo que ela goste de salmão, não é que ela não goste, se não gostar não vai obrigá-la, mas você entende? É um conceito que é bom demais para o empregado. Comida boa é para mim. Isso tudo veio da senzala e Casa Grande. O conceito de que a senzala come uma subcomida, o resto. E a gente engendrou. Ninguém reparou, mesmo nós, por tanto tempo, que é um absurdo ter um quarto de empregada em casa. Aquele quarto sem janela. Também ninguém reparou, por muitos anos. Que aquela senhora que não casou e que acorda às 6 horas da manhã, aquela preta velha, para botar os meninos para o colégio, e espera o marido voltar da reunião às 11 horas da noite para botar a comida dele, até a PEC das domésticas, isso graçava no Brasil. Entende? Tem gente que reclamou, porque se legislou esse trabalho escravo dentro da casa. Então, se a gente chafurdar, só vai encontrar lama ruim, só vai encontrar sequelas de 400 anos de escravização, sabe? Então, eu acho que nós avançamos, que estamos sendo mais ouvidos, mais entrevistados, ocupando mais programas, a gente está indo.
é lento do ponto de vista da história, mas não é, mas é irreversível o caminho que a gente abriu. Então, eu acredito, eu, por exemplo, eu tenho agido, tenho tido atitudes muito, para mim, eficientes do ponto de vista semântico, do ponto de vista semiológico e do ponto de vista cênico da vida. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou partindo para cima, não no sentido de ódio, mas para experimentar, para que se experimente e se tenha consciência do que se faz com preto nesse Brasil há tantos anos. Então, eu chego numa loja, agora eu estou assim, de loja de departamento, aí quando eu escolho uma mulher mais chique, assim, branca, e chego para ela, perto dela com uma camisa, uma blusa, uma roupa, e falo, meu bem, vê se tem P para mim, ou M. E elas ficam, se sentem muito insultadas. Ofendida. Você acha que eu trabalho aqui? E tal. Eu digo, desculpa, eu jurava que você trabalhava aqui. Não foi por mal. Essa é uma experiência que o branco tem que viver. Para ele lembrar e sacar onde ele chafurdou por tantos anos. E aí eu acho que ele vai se tocar. Acho pedagógico. Por exemplo, você dizer, olha, vou falar um poema aqui de uma poeta que eu gosto muito, é uma pessoa branca, mas é uma pessoa maravilhosa, Cecília Meirelles. E esse branca, mas é maravilhosa, é só para poder a gente lembrar que se falou dos negros, eu já fui apresentada muitas vezes assim. Olha, essa Elisa é uma pessoa incrível, é toda doida assim, essa nega cheia de espalhafatosa, mas é inteligente. Então, é preciso que a gente experimente essa mão dupla, que seja mão dupla, essa racialização, para a gente poder entender o tamanho do nosso racismo. O racismo que mata mesmo, mata os pretos jovens todos, todo mundo é suspeito, mata a criança emocionalmente na escola, que ela não é acolhida pelo professor porque ela é negra, a professora não abraça ela. Gente, claro que é generalizado o que eu estou falando, mas não abraça o negro como abraça a menina branca. E a menina branca, a menina negra fala, por que a professora não gosta de mim como gosta da Luísa? Então, esse impacto não tem nenhuma estatística. O trauma emocional de ser negro no Brasil. Então, acho que essa hora é uma hora positiva, porque nós estamos com o nosso pior espelho. Estamos entendendo que minha avó foi pega a laço, quer dizer, foi estuprada. E como está tudo escancarado realmente, o que você falou é importante. Se está escancarado, a gente mete o dedo nessa ferida mesmo. Quando você falou pega laço, também tem esse outro traço, né? As pessoas brancas no Brasil, elas falam de 3, 4 gerações anteriores, com tranquilidade, com segurança, sabem quem foram os tataravós. As pessoas negras não. Né, tem essa dificuldade de recuperar essa ancestralidade porque houve isso, houve crime, né, houve sequestro, houve estupro, não houve essa construção familiar que é comum às pessoas brancas aqui. E eu queria trazer a discussão também para o campo do feminismo negro, Elisa, a importância da mulher negra também nos espaços de poder, né? A gente vê a Zezé Mota, ela fez um post também super interessante, ela estava com cabelo liso, e ela pediu o fim dessa vigilância sobre os corpos das mulheres negras, porque se a mulher negra alisa o cabelo, ela é cobrada. Se ela é trançada, não, tem que ser liso para você caber aqui nesse espaço de poder. Então, ela mostrando que a mulher negra ela nunca está em paz, né? Ela nunca está tranquila, não tem liberdade. Queria que você falasse um pouco da militância negra dentro do feminismo, que é diferente também do feminismo branco. É muito trabalhosa essa luta, não descansa, a gente não descansa mesmo. E eu acho, no meu caso, eu acho que o cabelo crespo é um cabelo muito forte, bonito, e por muito tempo o alisamento significou não uma moda, uma opção estética, mas um jeito da gente se embranquecer. Então eu tenho essa implicância com o cabelo liso. Eu sonho o dia que Michelle me apareça de trança, Michelle Obama.
Mas ela tá cacheada agora. É linda, né? Mas eu acho assim, a nossa luta mesmo eu acho que tem um respeito pela mulher negra que a gente é difícil recuperar, mas a gente está lutando há muitos anos, mesmo eu, sabe, que e Zezé Mota e Flávio Oliveira, tantas pessoas que eu conheço, que são super respeitadas, mas muitas vezes somos confundidas com prostitutas no hotel. Quantas vezes você chega no hotel, se chega no hotel de tarde, vai dar sua palestra à noite, vai jantar, pode ser uma super palestra para um banco poderosíssimo, e aí você volta às 2 horas da manhã e já mudou de atendente no hotel chique que você está pago pelo contratante. E o cara pergunta, visita? Você fala, eu queria a chave, é visita? Como visita? Porque ele não consegue compreender que aquela negra está hospedada ali. Uhum. E agora de máscara não reconhece mesmo. Entende? Sem contar que os brancos não sabem quem somos nós. Os brancos não olham para nós direito. Eu não confundo Ivete Sangalo com Cláudia Leite. Eu não confundo Ivete Sangalo com Daniela Mercury. Mas eles confundem Djavan com Milton Nascimento, eu com Margareth Menezes, eu com Elza Soares, eu com Zezé Mota. São belezas diferentes. Não somos olhados, entende? Então, olhadas. E olhados e olhadas, mas então eu acho que essa é uma luta muito difícil, muito. Por isso que eu disse que é no campo simbólico. O audiovisual tem que dar conta disso. Tem que botar as nossas princesas, protagonistas, nossas negras, chiquérrimas, respeitadas, com nossa cultura, com nossa força, com nossa sensualidade. E aí a gente muda, porque nós somos uma geração. Nós somos uma geração, não. Houve uma geração, ou duas, ou três, que sofreu muito, por exemplo, o dano que fez o conceito das paquitas. Entende? Menina preta no Brasil querendo ser paquita. Que dor. Que dor. Uhum. Para ser alguém querida, para ser o ideal. Deixa eu falar para você, eu estou aqui conversando com você, adorando, porque essa rádio é uma rádio muito... Nós mais precisamos dela do que nunca, nesse momento difícil da hora brasileira, mas eu tenho um horário aqui para almoçar com os escritores. Então eu não estou com esse tempo muito, muito flexível, sabe, meu amor? Tem tempo para mais uma ou a gente tem que fechar aqui? Eu não estou te ouvindo. Tem tempo para mais uma pergunta para a gente encerrar? Tenho. Porque essa aqui é muito importante, eu queria saber como é que tem sido a volta aos palcos e se a gente tem agenda para o Brasil para falar aqui. Temos, eu estou em Goiânia, no teatro, dia 22, 21 minha cabeça com essa tanta coisa, de 21 de novembro agora, estou chegando no Brasil dia 20, né? Aliás, estou chegando dia 21, não, peraí, deixa eu fazer minha conta, 21 é domingo, né? 21 é domingo. Então é dia 22 minha apresentação. Em Goiânia, aberto ao público, os diálogos contemporâneos, a gente tem feito no Brasil inteiro, conversando com a população, é gratuito, é lindo esse projeto, estou adorando. Já fizemos Porto Alegre, fizemos Maceió, fizemos Curitiba, Brasília, e agora é a vez de Goiânia. Estou muito feliz de estar fazendo esse projeto. Tem livro novo vindo aí, pela editora Malê, está imprimindo agora, chama Quem Me Leva para Passear, que é da coleção Pensamento de Edith, que é um livro que aciona as nossas liberdades internas. Que mais? Um monte de filme, vocês vão me ver em 2 filmes que vão ser lançados no Festival do Rio, que é O Pai da Rita,
que é o filme do Joelzito Araújo, que eu faço par com o Ailton Graça, que é ótimo, e tal, e o Papai é Pop, que eu sou a mãe do Lázaro Ramos, e é com a Paola Oliveira, o filme é incrível, muito interessante. Enfim, tudo coisa de preto que eu estou anunciando, estou adorando. E tô fazendo um monte de coisa, minha Casa Poema tá bombando, dando aula para as catadoras de papel, um projeto lindo, aula de poesia falada, um projeto com o MPT, Ministério Público do Trabalho, e com a Organização Internacional do Trabalho. Enfim, e minha Casa Poema, nossa Casa Poema, minha e da Giovana Pires, não para, cheio de alunos, você pode ser meu aluno virtual de qualquer lugar do mundo. Nosso Olha aluno de aí. poesia falada, temos recitais também que a gente apresenta a partir disso. E eu queria falar uma coisa, que deixar um recado nesse Novembro Negro. Assim, não nos é dado, brancos, não nos é dado a possibilidade, negros também, conservadores, não nos é dada a possibilidade de escolher se somos racistas ou não. Se somos antirracistas ou não. Temos que ser. Quem luta pela desigualdade sem esse recorte racial não está lutando contra a desigualdade. Então, é uma parada no mundo. Nós estamos falando de uma coisa que tem territorialidade. Eu sei onde encontrar preto, aqui em Lisboa, aqui em Portugal, e onde encontrar branco. Território, bairro. Eu sei onde acontece em São Paulo, em Goiânia, em Brasília. Eu sei onde encontrar preto e branco em cada lugar. É tudo separado. Tem em São Paulo, tem no Vitória do Espírito Santo, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tem em Paris. Você sabe onde é o bairro dos pretos, na Espanha, e onde é o bairro dos brancos. Chama-se territorialidade. Então tem apartheid. Olha de que nós estamos falando. Então, se apresse e veja se você é um escravocrata contemporâneo ou um antirracista, um abolicionista contemporâneo. Está em tempo de decidir. De fazer essa reflexão. Elisa, mais uma vez, muito obrigada. Que pena que estava dando problema no link, você entrou um pouquinho mais tarde, a gente não consegue dar uma estendida aqui por conta do seu horário. Foi triste. Mas tudo bem, você volta. Mas eu tô feliz de estar aqui. Axé. E é só voltar depois também, né? Vamos fazer mais Obrigada. Outras, tá? Vamos. Já tá o convite aí, a gente quer você aqui de novo para falar do seu trabalho também, falar de racismo, falar de cultura, falar de resistência, mas também da sua carreira que é belíssima. E antes de você ir embora, o Lud1 aqui tá me lembrando, nosso operador, tá aqui te mandando um beijão, seu fã também. Abre a câmera aqui para eles se cumprimentarem. Elisa, a gente é uma rádio, a gente tá no YouTube, mas a gente... Aí dá oi pra Elisa. Olá, ela tá botando querida. Óculos. Gente, eu tô atrasada. Fala, tô me esperando lá embaixo. Só uma saudação para você também. Uma saudação aqui para a Rádio PT, porque a gente é uma rádio. Então é mais ou menos assim, aqui é a Elisa Lucinda e eu também tô ligada na Rádio PT. Tá bom. Aqui é a Elisa Lucinda e eu também estou ligada na Rádio PT, porque a mamãe tá on. Que maravilhosa! Obrigada, Elisa. Um beijo grande, sucesso aí na retomada dos palcos. Que eu venho falar do meu livro novo aqui, tá? Vamos, combinado. Daniel Kibuco. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Tudo bem? Bom dia, Amanda. Tudo bem. Eu quero te parabenizar pela sua eleição. Parabéns. E queria começar perguntando para você quais são as suas prioridades de gestão, suas principais propostas. Então, a gente foi eleito agora tanto eu como o nosso coletivo de combate ao racismo do PTDF foi eleito por consenso, que representou assim um avanço importante dentro da luta antirracista no PTDF, porque demonstrou o compromisso das diversas forças políticas, a unidade da militância, entendendo a centralidade dessa pauta, né? Então a gente tem muitas tarefas importantes. A primeira é entender o papel da secretaria, né, que é uma secretaria temática dentro do PT, que é fazer o diálogo com os movimentos sociais que estão dedicados a essa pauta, né? Essa é uma tarefa que cabe às secretarias setoriais. E é através desse diálogo, dessa aproximação, que a gente vai conseguir, de fato,
aprofundar o nosso programa político para que a gente consiga dar respostas efetivas para a sociedade na pauta do combate ao racismo, né? Esse é um elemento. A gente tem uma missão também que é muito importante, que é tornar essa secretaria um espaço vivo de formação política e de diálogo com os demais dirigentes do PT, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa para avançar na compreensão da temática do combate ao racismo. Muitas vezes a gente observa a ideia de que o racismo ele é uma questão só de desvio ético, um desvio moral, um problema psicológico individual, mas não, o racismo ele é a regra. O racismo ele organiza toda a nossa sociedade e o nosso partido também não está isento disso. Apesar da gente ter uma trajetória importantíssima, ser uma das principais forças de luta contra o racismo no Brasil, o PT tem esse mérito, a gente precisa lidar com essa contradição que está permeando todas as nossas relações, né? Então, a gente tem essa tarefa. E assim vamos, né? E aí, claro, imediatamente nós temos agora o ano que vem, que é o ano eleitoral, nós estamos absolutamente comprometidos em eleger o presidente Lula, né? Assim que se confirmar a sua candidatura de fato, e a gente quer construir um programa que dialogue com a população negra e que dê conta dos desafios que a gente tem para a superação do racismo no nosso país, né? Então nós estamos com essas 3 grandes tarefas aí para o próximo período. E você já comentou também em outras falas suas que o racismo ele começa com a separação da identidade de um povo, né? Essa falta de saber de onde viemos, né? Então, recuperar isso, esse resgate de onde viemos é fundamental para quebrar esse ciclo estrutural do racismo. Esse resgate também faz parte do plano de gestão frente à secretaria, e aí eu digo porque a gente tem comunidades quilombolas aqui no DF, tem também esse planejamento para se aproximar dessas comunidades? Assim, nós temos um bom diálogo sim, com as comunidades quilombolas. Aqui no DF a gente tem uma questão muito importante, por exemplo, com o Quilombo do Mesquita, que hoje está localizado somente na cidade ocidental, mas na verdade um pedaço grande do que é a região administrativa de Santa Maria pertencia ao Quilombo do Mesquita, né? Então, quando da constituição aqui desse espaço que é o DF, essas terras foram tomadas e até hoje eles não tiveram devido ressarcimento. Além disso, tem muitos outros quilombos no entorno. Ontem mesmo, no ato, a gente teve uma participação brilhante do pessoal do Quilombo do Mesquita. Então, a gente tem dialogado, sim, com essas populações, nesse sentido que você falou. O maior crime, na minha avaliação, que foi a escravidão, foi, na verdade, de perdermos o direito de pertencer a um povo, né? Hoje, os migrantes que vieram para o Brasil após a abolição, os migrantes europeus, asiáticos e tal, todas essas populações que vieram, elas conseguiram conservar a sua ligação com seus povos de origem, né? E nós, negras e negros, fomos submetidos a uma condição genérica de descendentes de africanos, e a África é um continente extremamente diverso. Entretanto, a gente construiu várias estratégias de resistência, como você apontou aí, o quilombo, como a gente pode dizer também que são os povos tradicionais de matriz africana, aquilo que a gente às vezes chama de terreiro, de uma maneira mais simplificada. Essas são estratégias de manutenção da nossa ligação com essa ancestralidade, né? Às vezes a palavra ancestralidade ela é tratada como um sinônimo de religião, e não é isso, né? A gente mantém a nossa ligação com a nossa cultura, com os nossos ancestrais de fato, o que eles trouxeram da sua bagagem cultural, da sua cosmovisão, da sua história para nós. Então, a África é muito diversa e essa diversidade africana ela continua viva no Brasil, apesar de todo o genocídio que o racismo promove e a gente ainda não conseguiu superar. Daniel, você foi também um dos diretores da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial aqui no DF. Hoje a pasta é uma subsecretaria subordinada à Secretaria da Mulher dentro do governo. Eu queria que você comentasse como as políticas afirmativas elas estão sempre tão vulneráveis às trocas de governo, né? São as primeiras a sofrerem ali, perderem espaço, perderem pessoal. Eu queria que você comentasse como esses direitos nunca estão assegurados, né? Sim, eu acho muito importante essa tua pergunta, porque o que acontece, né? Como eu dizia antes, a gente estava até vendo a matéria que nos antecedeu, falando da medida que o senador Paulo Paim conseguiu aprovar, né? Tornando a injúria racial como racismo, equiparando, né, o crime de racismo. E aí você vê que demorou tanto tempo para as pessoas entenderem que não existia uma separação, né?
A injúria racial ela é motivada pelo racismo. Quando a gente vai para o terreno das políticas públicas, é mais difícil ainda, porque as pessoas têm dificuldade de entender que o racismo ele é, de fato, como eu dizia antes, um fenômeno estrutural que organiza toda a sociedade. Então, enquanto a gente não superar esse problema, a gente vai continuar vulnerável também no terreno das políticas públicas. Então, assim, é lamentável o governo que a gente está vivendo aqui no DF em relação ao tema das políticas raciais. Foi uma perda muito grande, porque essa pasta da igualdade racial ela tem uma tarefa importantíssima, que é promover a intersetorialidade, o diálogo entre os diversos organismos que compõem o Estado, para que as suas políticas elas reflitam, de fato, a construção da igualdade racial. E eu vou dar um exemplo assim bem banal, para a gente entender essa dimensão, né? No Brasil, por exemplo, não está escrito em nenhuma lei que a mulher preta deve pagar mais imposto. Isso não está escrito no texto, né? Mas quando a gente olha os estudos, por exemplo, do IPEA, a população que é mais penalizada pela carga tributária são as mulheres pretas. E aí onde é que eu quero chegar a isso? O racismo ele é uma regra, ele é o que organiza a nossa sociedade, então a forma como o nosso sistema tributário, o nosso mundo do trabalho é organizado, os nossos direitos trabalhistas são feitos, orienta para que chegue a esse resultado onde as mulheres pretas são mais penalizadas. Essa é a dimensão estrutural do racismo que às vezes é mal compreendida. Então é necessário que a gente tenha órgãos dentro da administração pública, e mais do que ter apenas um órgão dedicado, mas que a gente tenha pessoas pretas também em outros setores da administração pública, para que essas políticas possam ser revistas e a gente consiga caminhar para a superação do racismo, né, nessa dimensão. E quais as semelhanças, agora ainda falando de GDF, você identifica entre o governo ibanês e aqui no DF, né, e o governo Jair Bolsonaro, ali, onde que eles são mais semelhantes? A gente percebe que o governo ibanês é um governo que reza a cartilha do governo Bolsonaro. Lamentavelmente, essa é a situação. A gente teve um grande avanço conservador na nossa cidade, né? Infelizmente, a gente tem uma disputa muito grande, é uma missão do Partido dos Trabalhadores dialogar com a população, retomar os seus laços, né, com a base social histórica que o PT tem, para que a gente possa reverter esse quadro, né? Uma parte enorme da população foi enganada com esse discurso do bolsonarismo, né? E hoje está colhendo essas condições, e o ibanês, de maneira oportunista, na minha opinião, decidiu surfar nessa mesma onda. Então, tanto o desmonte das políticas, por exemplo, da igualdade racial, como a gente vinha falando, a gente está vendo aqui no DF, e a gente verifica isso também acontecendo no plano nacional, né? Nós temos hoje, na Fundação Palmares, por exemplo, o senhor Sérgio Camargo, que é um capitão do mato dos tempos contemporâneos. Por exemplo, nessa última semana do 20 de novembro, historicamente lá na Serra da Barriga, é uma semana de congressamento dos movimentos negros, de toda a população, do turismo internacional que vai para lá celebrar a imortalidade de Dandara e Zumbi dos Palmares, e a Fundação Palmares simplesmente abandonou o espaço, né? Mal e porcamente tem conseguido pagar a conta de luz e fazer a manutenção mínima, mas destruiu totalmente aquele espaço como um espaço de debate, de articulação, a Fundação Palmares. E aí o ibanês aplica o mesmo tipo de programa, né, com políticas débeis ou a falta de políticas, por exemplo, para promoção da igualdade racial. Então nós temos uma tarefa grande de, além de derrotar Bolsonaro em 2022, também derrotar o ibanês, porque ele é um governo que trabalha a favor do racismo. Para quem está chegando agora, o Jornal Rádio PT de hoje recebe o secretário de Combate ao Racismo do PTDF, Daniel Kibuco. Tem mensagem aqui também no nosso chat. Bom dia, pessoal. Excelente semana. Maia Sprandel. A nossa correspondente Fernanda Otero, que hoje não vai entrar ao vivo, está dizendo aqui ausente, mas presente. Tem gente de Madrid também, Renesseia de Melo, dando bom dia lá da Espanha. A Ilana Damasceno, vamos fazer a Rádio PT chegar de fato em todas as periferias do Brasil para combater as fake news colocadas diariamente pela grande mídia. E o João Ricardo Roque tem uma pergunta aqui para você. Ele pergunta se combater o racismo hoje é fazer valer as leis que punem os atos racistas. Como fazer valer essas leis de fato? Isso aí é uma boa pergunta. A gente conquistou
a criminalização do racismo já tem mais de 20 anos, com a Lei 7.719, né, a famosa Lei K.O., que torna o racismo crime. Mas, entretanto, a gente vê que a coisa mais difícil que tem é alguém ser condenado pelo crime de racismo, né? E aí eu acho que tem duas dimensões importantes, né? Primeiro, mais uma vez batendo na tecla do racismo como um elemento estrutural, a gente precisa discutir a reforma do sistema judiciário como uma pauta antirracista, né? Você tem pouca presença de magistrados negros e negras, você tem pouca presença de procuradores, né, agentes do Ministério Público negros e negras, e todo o corpo técnico também que compõe o Poder Judiciário também tem uma participação mínima de pessoas negras, né? Então a gente precisa pensar isso. Mais do que isso, a gente precisa reformar também esse nosso sistema penal brasileiro, que hoje ele tem um papel racista declarado, né? O Brasil hoje tem a terceira maior população carcerária do mundo, nós temos 700 mil pessoas presas, dos quais mais de 60% dessas pessoas são negras. E o dado mais estarrecedor ainda é que 40%, mais ou menos, isso não é coisa da minha cabeça, 40% dessas pessoas não tiveram direito sequer ao julgamento. São pessoas que estão na condição de presos provisórios. E aí, quando a gente olha esses presos provisórios, eles são pessoas pretas. Ou seja, o nosso sistema judicial e penal ele funciona basicamente para reprimir a população negra, né? Então a gente precisa fazer essa discussão, incluir mais pessoas negras dentro desse sistema judiciário e também debater com os magistrados que já estão aqui sobre como é que está funcionando essa prática deles. Eu acho que esse é um dos terrenos do Estado Democrático de Direito que é menos visitado nos debates políticos, né? Onde a gente discute muito a atuação do Poder Executivo e do Poder Legislativo, mas a gente tem discutido pouco a atuação do Poder Judiciário. Então, com o Judiciário, que por esses dados a gente demonstra que basicamente não tem servido para garantir direitos, mas muito mais a serviço do racismo, é difícil a gente esperar que a gente vai ter uma reversão desse quadro. E além disso, né, eu acho que outra dimensão importante é que é o seguinte: o direito penal ele não vai resolver os conflitos da sociedade. Nós defendemos o abolicionismo penal. Ainda que seja importante a gente criminalizar a prática do racismo, porque tem que ter um controle social dessas práticas, né, racistas, e foi um avanço, por exemplo, a lei que o senador Paim conseguiu aprovar, um senador petista que tem um histórico enorme na luta do combate ao racismo. Por mais que seja um avanço esse tipo de legislação, a lei penal ela é a ponta, é o fim. Quando tudo mais falhou, a gente vai resolver o conflito na esfera penal. Então nós temos que construir muitas outras medidas que passam pelo campo da educação, que passam pelo campo da cultura, que passam pela valorização e o respeito das tradições de matriz africana. Tudo isso para que, como eu disse também no começo, o que nos foi tirado foi o direito de pertencer a um povo. Com qual objetivo? Para acabar com a nossa humanidade. As pessoas pretas até hoje não são vistas como seres humanos por completo. E aí a gente precisa recuperar essa humanidade para a gente ter direito à cidadania completa. E aí sim a gente vai verificar a superação do racismo, né? E aí, no caso, reparação, né, Daniel, que foi o mote aqui do 20 de novembro, né, das mobilizações pelo país. Eu queria que você analisasse em particular aqui no DF, mas se quiser comentar também de outros lugares, o que você achou? Foi boa a adesão? Como é que foi no sábado, dia 20 de novembro, na sua opinião? Cara, eu acho que nós tivemos uma adesão muito boa, eu acho que foi um ato importantíssimo, porque é importante que o movimento negro, não só aqui no DF, a gente teve atos em mais de 100 cidades no Brasil, nós tivemos atos no exterior, porque o dia 20 de novembro é um dia muito, muito importante, porque ele é o contraponto que o movimento negro produziu ao 13 de maio, né? É bom lembrar que essa data, nesse ano, são 50 anos que a gente conquistou, de fato, a constituição desse dia 20 de novembro como um dia da consciência negra, o dia de Dandara e Zumbi dos Palmares. Porque muitos, no esteio dessa ideologia da democracia racial,
gostavam de comemorar o 13 de novembro como um dia importante, mas o 13 de novembro marcou, na verdade, a falsa abolição. Nós ainda não tivemos, de fato, né, a garantia dos nossos direitos e, como você bem falou, a justa reparação do Holocausto, que foi a escravidão. E aí eu gosto sempre de colocar essa perspectiva histórica do que é um Holocausto mesmo, né? Ainda que eu não vá entrar no debate geopolítico, histórico do que foi o Holocausto judeu, mas em números a gente olha que foram 6 milhões de pessoas judias exterminadas, um horror para toda a humanidade, ao qual nós nos solidarizamos. Entretanto, quando a gente olha, por exemplo, os efeitos da colonização europeia na África, somente no território que hoje é conhecido como Congo, e lembrando que essa é uma divisão arbitrária também feita pelo colonizador, somente no território do Congo, sob o jugo da colonização da Bélgica, mais de 10 milhões de pessoas foram assassinadas, somente no Congo. Quando a gente olha o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, que durou 388 anos aqui no Brasil, a estimativa são de 12 milhões de pessoas que vieram sequestradas, torturadas, e quantos nem mesmo conseguiram completar a viagem. Então, assim, em termos de genocídio, de holocausto, não há dúvidas, não tem paralelo na história da humanidade o que foi a colonização e o tráfico transatlântico de seres humanos. Mas, enfim, por condições, e aí eu deixo essa tarefa para os historiadores, por condições históricas, políticas específicas, foi reconhecido a importância, por exemplo, de se reparar ao povo judeu que teve a sua perseguição. Aí tem uma questão contemporânea que precisa ser dita, polêmicas e tal, que eu não vou entrar nessa seara. Mas foi reconhecido e uma medida de reparação efetiva foi tomada nesse sentido. Agora, quando a gente fala da escravidão aqui no Brasil, que durou 388 anos, o máximo que nós conseguimos avançar foi isso, a criminalização do racismo. Hoje nós temos dados que demonstram a desigualdade racial, que era uma pauta importante nos anos 80, né? E nós conseguimos hoje o início das políticas afirmativas, né? Onde a gente tem cotas e tal, uma série de outras iniciativas. Mas a reparação de fato do que foi esse holocausto ainda não chegou. A gente continua em condições piores no mercado de trabalho, continuamos sendo vítima da violência letal policial ou da violência interpessoal letal, somos quem mais morre, continuamos presos, né, encarcerados em massa, enfim. Essa reparação precisa vir o quanto antes, porque uma coisa que me falaram, né, uma vez, quando a gente estava discutindo esses dados, olha, negro é resistência. A gente é resistência porque a gente é obrigado a ser resistência. Mas a gente tem que sair dessa fase da resistência. Nós queremos sair para uma fase da vida plena. Nós queremos gozar de todos os direitos, porque a gente sabe o que é bom e o que é bom também tem que ser meu, como diz a música do Ileaê. E aí eu vou falar agora também, provocar aqui essa questão da importância da resistência, né? Porque como é que fica uma pauta como essa de igualdade racial, que a gente precisa lutar muito para avançar, em um momento que os espaços de decisão estão ocupados, né, pelo fascismo e pelo racismo declarados, né? Porque eles já não têm mais nenhuma vergonha de assumir. É verdade. Eu acho que o racismo absurdo, ele perdeu completamente a modéstia e ele é vocalizado por esse governo. Nós temos uma composição do parlamento também deplorável, talvez a pior composição do parlamento dos últimos anos, né? Temos aí, claro, a nossa bancada do PT aguerrida e dos outros partidos de esquerda que têm lutado para resistir a esse processo, mas é uma conjuntura extremamente difícil para a luta antirracista, onde a gente realmente não tem eco no governo nem no parlamento, né? Na verdade, a gente vê que tem sido, nesse governo Bolsonaro, esse governo fascista, ele premia o racismo, né? Então, a permanência do senhor Sérgio Camargo hoje, né, é um prêmio, né, para quem se declara completamente racista, né? E não só ele, né? A gente teve, por exemplo, a nossa ex-secretária nacional de cultura, a Regina Duarte, ontem mesmo, né, no Dia da Consciência Negra, repercutindo mais uma vez aquela fala racista de que quando é que vai haver o Dia da Consciência Branca, né? Uma fala completamente deplorável e racista. Então, assim, por isso que nos atos do dia 20 de novembro, além da gente marcar essa data, né, e reafirmar a pauta histórica do movimento negro, a gente entendeu que a tarefa imediata é dizer fora Bolsonaro e fora todos esses fascistas, né?
Então, nossa missão é, sim, se organizar para que no próximo período, né, quem sabe a gente ainda consiga derrubar esse governo o quanto antes, mas se a gente não conseguir, nas eleições ele vai ser, sim, derrotado, e que a gente consiga eleger também representantes, né, especialmente uma representação negra efetiva. A gente tem muito poucos parlamentares negros, a gente tem 56% da população negra no Brasil, e entretanto, esse número é aproximadamente 10% dentro do parlamento. É mais uma vez um indicador completo do racismo, né? Então a gente precisa ter uma bancada negra importante dentro do parlamento e comprometida com a superação da questão racial no Brasil. Então essa é uma tarefa de todos nós. Exatamente. Paulo Carvalho aqui falando de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Bom dia, muito bom estar com vocês logo pela manhã com temas tão relevantes. O racismo é a forma mais explícita da imbecilidade, da bestialidade. Temos aqui também, bom dia, Rádio PT, sou de BH, gostaria de deixar aqui uma sugestão. Tá, aqui vamos passar para a produção a sugestão, não tem problema. Temos muita luta pela frente para arrumar o Brasil, diz a Josi Negreiros. Fascistas, tiraram nossos direitos, a nossa dignidade, nossa sobrevivência. Temos aqui também o João Ricardo Roque, né, que está sempre comentando a questão do cinema, né, retratando a realidade política e social, né? Quando há mais filmes sobre o Holocausto judeu do que o Holocausto dos negros para provocar debates e alertas. É, de certa forma, uma comparação errada de importância dos dois povos para o mundo. Falta retratar mesmo um pouco mais do que é o racismo. O Brasil precisa acertar essa conta, né? Precisa encarar essa dívida histórica mesmo. Outra coisa que eu vou te perguntar é sobre a sua participação no CONSEA, que foi extinto, né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Você era representante dos povos tradicionais de matriz africana quando o Conselho ainda existia. E o Brasil volta a sofrer com a fome, né? É uma realidade, as pessoas catando osso, comprando ossos, né? Tá realmente uma situação muito grave, muito vergonhosa, né, para o que a gente produz de alimento. Eu queria saber como é que estão essas comunidades de matriz africana em relação à segurança alimentar. Também é a camada da população que mais sofre? Não, acho que assim, você fez uma lembrança importantíssima. Assim. Primeiro é isso, é um absurdo completo o governo destruir um órgão tão importante quanto o CONSEA, né? O Brasil ele saiu do mapa da fome, e não foi por uma dádiva divina, foi porque houve empenho, houve políticas comprometidas para a superação dessa chaga social que é a fome. E o CONSEA teve um papel decisivo nessa construção. Não apenas na superação da fome no Brasil, e aí é bom, por exemplo, ver o Lula passeando pelo mundo novamente e articulando com as lideranças mundiais, e uma das coisas que o Brasil dava aula para o mundo era sobre políticas de superação da fome e políticas de segurança alimentar. Pelo CONSEA, eu tive a oportunidade, por exemplo, de visitar Moçambique, um país africano, onde nós participamos de uma cooperação internacional na construção do CONSEA de Moçambique e na discussão de políticas para a superação da desnutrição crônica naquele país, que tinha, na ocasião, mais de 50% da população nessa situação de desnutrição crônica. E isso era uma tarefa importantíssima que o Brasil tinha desempenhado no mundo, né? Especialmente com os países africanos. E aí, quando você fala da questão da insegurança alimentar para nós, povos tradicionais de matriz africana, é importante fazer um registro sobre o que a gente está falando de povos tradicionais de matriz africana. Conceitualmente, são povos que se reconhecem a partir da sua tradição e utilizam os territórios, os espaços, para sua reprodução social, da sua visão de mundo, das suas peculiaridades. Então, a gente chama isso, para quem está escutando agora, o que a gente chama de povo de terreiro, na linguagem popular, são esses povos tradicionais de matriz africana. Nós mantemos, então, nesses lugares, um contínuo civilizatório com as nossas origens africanas. Então, nós mantemos a nossa língua própria, né? Então, eu sou de uma casa de Angola, e aí nós mantemos a língua quimbundo, que é uma língua falada por 11 milhões de pessoas, uma língua viva lá no país que hoje é chamado de Angola, mas tem os povos que falam Yorubá, né, do candomblé de Queto, tem os povos que falam a língua Fon, que são do candomblé Jeje,
Nós mantemos a filosofia, mantemos os valores, a visão de mundo e toda uma cosmovisão que compõe, de fato, a identidade de um povo. Dito isso, a nossa insegurança alimentar ela é total. Porque, primeiro, nós não temos acesso a alimentos de qualidade, né? No sentido de que cada vez mais a gente é obrigado a oferecer e compartilhar com a nossa comunidade, com os nossos ancestrais, alimentos completamente envenenados, né? O agrotóxico, o transgênico, tudo isso. A disponibilidade ela é sazonal. Muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar aqueles alimentos que são tradicionais em oferta no mercado. Então a gente precisa de uma política que garanta esse abastecimento seguro. E mais do que isso, a possibilidade de executar essa alimentação de acordo com a tradição, ela vem cada vez mais estreitando. A perseguição contra os nossos territórios, ela nos coloca em segurança alimentar, porque quando a gente não é permitido viver o nosso espaço livremente, então a gente vê a destruição dos terreiros, a destruição do meio ambiente, tudo isso faz com que a gente esteja em insegurança alimentar. E além disso tudo, nós somos um espaço de acolhimento para as comunidades que estão ao redor dos nossos territórios tradicionais. Então, a gente desempenha um papel fundamental de amortecer as consequências dessa fome que a gente está vivendo. Muitas vezes as comunidades vão aos nossos espaços, e para nós sempre foi assim. A gente não é acostumado a fazer caridade, a gente convida as pessoas para compartilhar a mesa com a gente. Então, toda a comunidade vem se alimentar junto conosco, independente se participa de fato dessa tradição com a gente. O espaço ele é sempre aberto. Então, a gente tem esse papel social e a gente faz e na época dos governos do PT foi reconhecida esse nosso papel de assistência social, nesse sentido, de espaço auxiliar da assistência social, aonde a gente fazia a distribuição das cestas básicas, a gente recebia essas questões da Conab, as cestas da Conab. Então, a gente ajudou muito nesse processo de superação da fome, nessa ação emergencial de compartilhar as cestas com as famílias mais carentes das comunidades periféricas, que é onde a gente está inserido. Então, assim, a gente lamenta muito a extinção do Conceia e a gente lamenta muito a destruição da política de segurança alimentar no Brasil. A gente espera que a gente consiga também superar isso com a volta do Lula, tomara que isso se concretize, né, no próximo ano. Aqui a Fernanda Otero diz parabéns pela eleição, o setorial está muito bem representado pelo Daniel, Consciência e Resistência. Josi Negreiros também te parabeniza, aqui sucesso no DF e a todos os secretários eleitos nos estados, presenças imprescindíveis para reerguer a nossa democracia. Eu te agradeço, Daniel Kibuco, recém-eleito secretário de combate ao racismo do PT do DF. Essa entrevista vai ser reprisada hoje, às 15h, e também estará disponível em formato podcast para todo mundo escutar quando quiser, mais uma vez, compartilhar com todo mundo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, com esses esclarecimentos, a sua contribuição. Parabéns mais uma vez pela sua eleição e volte sempre aqui a esse espaço. Valeu, obrigado, Amanda. Abraço a todos, saudações petistas e antirracistas aí para todo mundo. Bom dia, uma boa semana para todos.